Sport Center agora com um empate entre os rubro-negros. Atlético Paranaense recebeu o Flamengo muito desfalcado, aquele problema todo envolvendo, claro, contusões, não é, Zinho? Também jogadores em suas seleções. E aí um primeiro tempo muito movimentado e os gols na segunda etapa, Zinho, é isso? Foi isso, muito desfalcado o Flamengo, como você mesmo já disse aí. Jogando na arena não é fácil, é um jogo muito complicado. O Atlético Paranaense é um dos times que, assim como mandante, é muito difícil ser batido. O trabalho do Cuca lá, time muito bem estruturado, organizado. O Fernandinho sendo sempre uma referência no meio campo. O Nicão, né, começou pelo lado direito. É um time forte, né, mas o Flamengo não se abateu não. Tem um elenco muito bom, né? Então você olhar que jogou na frente Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, o Lohan fazendo a função do Arrascaeta. Aí a parte ali atrás é que tinha improvisações. O Léo Ortiz jogando como volante, fez um bom jogo, mas infelizmente também sai sentindo, né, a perna, ainda não foi informado, né, o que aconteceu, mas ele pede a substituição. O Bruno Henrique sai também no intervalo porque se sentiu mal. O Gabigol entra no jogo e esse gol aí é um gol anulado do Gabigol, né? Teve aí a dúvida, a checagem, mas ele estava em posição irregular, espaço ali, né, milimétrico, só o VAR mesmo, né? E o Atlético nessa jogada aí chega ao seu primeiro gol, né? Que é um lance, aquela polêmica de sempre. A bola bate realmente na mão do Davi Luiz. Eu particularmente acho que ia ser muito difícil, o cara, né, muito rápido o lance, o espaço é muito curto. O jogador do Atlético Paranaense, para mim, ele finaliza já até com intenção de chutar no braço do adversário, né? E aí vai pro VAR, a câmera ali entra, mostra ali a bola pegando na mão, é a regra. Eu discordo um pouco, né, porque o árbitro estava pertinho e não deu. Então a interpretação dele, para ele, não foi pênalti. Aí vai pro VAR, é um lance interpretativo, né? Mas pênalti, o Fernandinho bate muito bem, faz o gol, e aí vem a polêmica, porque o Flamengo, quando empata, é nos acréscimos. E o pessoal do Atlético Paranaense reclamou muito, né, do tempo de acréscimo. Não estava reclamando quando estava 0-0. Né? Até aí tudo bem, mas é aquela coisa, né, o choro, a reclamação, mas o Flamengo chegou ao empate com um garoto que vem do banco, que entra no segundo tempo, o Everton, aí faz o gol de empate. O Flamengo já tinha tido numa bola parada também o Pedro cabeceando e poderia ter saído o gol de empate. Jogo muito equilibrado, o comando do jogo ele oscilou muito, hora o Atlético estava melhor, hora o Flamengo estava melhor. Acho que é um resultado justo o empate, pelo que aconteceu no jogo. O que me chamou a atenção é que o Flamengo, com todos os desfalques, a gente está falando assim, é o melhor elenco, tudo bem, para quando você perde 2, 3, 4 jogadores, mas 10 jogadores, 9, 10 jogadores, faz muita falta, né? Se a gente estava falando que o Corinthians estava aí com 14 jogadores, eu fiz uma contagem, o Flamengo tinha 13 jogadores da base à disposição nesse jogo ali. E, inclusive um que entra, faz o gol de empate, que momentaneamente coloca o Flamengo na liderança do campeonato. O gol ele é polêmico e o Atlético Paranaense reclamou bastante, Bubu, porque o Daronco ele deu 8 minutos de acréscimo, o gol sai com 8h30. Conversei com a Renata Ruel sobre isso. A Renata, ela até uma crítica aos jogos ou aos trabalhos recentes ali do Daronco. Vamos ver aí os números da partida, tá? Então a gente vê que foi um equilíbrio ali na posse de bola, finalizações aí o Furacão teve vantagem, mas o Flamengo com mais finalizações certas, as grandes chances ali, um equilíbrio também. Ações na área do rival e o Flamengo mais, né? 24 contra 15 e escanteios 9. E aí foram com 2 escanteios no final do jogo, como o Zinho falava, que o Flamengo levou muito perigo. Primeiro o Pedro fez uma grande defesa, como a gente viu, e depois fez o gol ali já nos acréscimos dos acréscimos. A Renata Ruel entende que os acréscimos foram dentro daquilo que o jogo de fato pediu. Que o Atlético Paranaense, inclusive, como o Zinho falava, enrolou o jogo quando ele tinha a vantagem. Diante disso, do VAR, os acréscimos foram necessários. E aí é quando sai o gol do Flamengo. Você citou a Renata, né? Com razão, né? O Simon tem uma frase que ele fala muito, né? Árbitro nunca se consagra nos acréscimos, né? Só se complica. Então, se o árbitro dá 8 minutos
não obrigatoriamente ele tem que terminar o jogo em 8 minutos. Se acontece alguma outra coisa durante os acréscimos, ele pode dar mais 1 minuto, pode dar um pouco mais. Né? Então, especialmente você tem que ter o bom senso. Você tem um escanteio, não importa se é para o Flamengo, se é para o Atlético Paranaense, normalmente você vai esperar a cobrança. Você vai... eu já vi juizão que olhou, não, deu em cima, não, corta, não vai cobrar escanteio, não. Teve o gol famoso do Zico anulado contra a Suécia em 78, que bate escanteio, ele acabou o jogo com a bola em... Tem juiz que tá acabando o jogo assim, tá procurando onde tá a PM, a PM tá lá do outro lado. Acaba o jogo lá do outro lado, lá da PM, rapidinho. E hoje a cena foi essa, porque depois do jogo o Cuca foi reclamar muito, ele foi expulso, o Cuquinha também foi expulso. O Atlético Paranaense não permitiu que os seus jogadores passassem na zona mista para entrevista coletiva. E o André Mazzuco, que é o diretor de futebol do clube, deu ali uma forte entrevista falando contra a arbitragem, Zé. Não, eu confesso que não vi, né? Nós estávamos aqui. Essa reta final do jogo a gente já estava aqui. Nós estávamos nos preparando aqui para o programa, né? Mas dentro do. Por isso que eu até citei a Renata, né? Mandei a mensagem para ela agora para entender o que aconteceu. Assim, é difícil de opinar porque eu não vi. Nós estávamos aqui, infelizmente nós não conseguimos ver. Eu não consegui ver, então. Mas essa questão de passa, não passa, 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos, isso depende muito do que está acontecendo ali durante o jogo. E tem árbitro que apita antes, tem árbitro que apita 10 segundos antes do tempo, tem árbitro que apita 15 segundos, 30 segundos antes, ou até às vezes 40 ou quase 1 minuto, porque o jogo está ali e ele não quer se complicar. Tem muito disso. Eu não sei o que passou na cabeça do Daronco, eu não vi, confesso, como eu falei aqui, não vi o final. A gente já estava aqui. Mas isso acontece. Acho que se o Daronco deu 30 segundos, é porque deve ter acontecido alguma coisa ali que ele falou, não, acrescenta. Talvez uma bola, um escanteio ou uma falta que demorou para ser cobrada, alguma coisa assim, né? Zinho, sobre... Zé, Fala, Zinho. Não, só para... nesse período... Houve substituições também. Então você acrescenta, para segurar o jogo, para prender o jogo, entendeu? Assim, a reclamação, é claro, quem sofre, é claro que sempre vai ter a discussão. Como o Flamengo também, na hora do pênalti, já houve muita reclamação, houve o protesto. Achou que o Davi Luiz não estava com... A ação dele não foi para impedir a bola, foi um movimento natural, ele tenta girar... como eu falei, o lance foi muito rápido. Eu, particularmente, acho que esse tipo de pênalti tem que deixar para o árbitro dentro de campo. Não ia acontecer nada. O chute do jogador do Atlético Paranaense não ia acontecer nada. Para mim, o cara até força a jogada. Ele chuta, assim, até para tentar forçar que pegue no braço. Até me parece meio intencional. Mas houve reclamação também. Então... muitos escanteios, muita morosidade para bater uma bola. Então acaba que eu não gostei da arbitragem também não. Eu fiquei muito concentrado nesse jogo. Achei confusa, em alguns momentos tendenciosa, né? Inversão de jogada, escanteio para um lado não dava, falta para um lado, para o outro lado já não dava. Então assim, muito sujeito à pressão do que o estádio se manifesta. E lá não é fácil a arena. Acústica, a pressão, a cobrança, fica bem em cima mesmo. Não gostei. Eu achei a arbitragem um pouco até frouxa em algum momento do jogo. Mesmo o Daronco, que é um cara experiente, normalmente você imagina que o experiente não vai sentir esse ambiente. É isso, Zinho? Sim. Lances muito simples, né? Muito simples. No próprio primeiro tempo teve uma bola ali que o atleta do Flamengo ele é solado, a bola vai para escanteio e dá tiro de meta, aí a reclamação dá cartão, aí já do lado do Atlético Paranaense puxa um contra-ataque, recebe uma falta, vai uma pressão em cima e já não dá falta. Achei um pouco, como eu falei, sem essa personalidade para... E aí gera isso. Os atletas, a comissão técnica, ele dentro do campo, né, nós fomos jogadores, a gente sente quando o cara não está com a convicção e toda a pressão que está em cima dele ele aceita. Então acontece com o Atlético Paranaense realmente. Foi para cima, reclamou, passou 30 segundos, reclamou, houve as expulsões e houve essa colocação da direção do Atlético Paranaense, não deixando dar entrevista, revoltadíssimo, porque a vitória daria liderança para o Atlético Paranaense. Exato. E aí a gente tá vendo que no final do jogo,
Time que quer ter essa vantagem também não pode deixar 2 jogadas aéreas assim, não é, Bubu? E perder, né? Perder, porque era natural que o Flamengo fosse para cima, fazer uma abafa, estava perdendo o jogo nos minutos finais. Também é mais ou menos natural o Atlético dar uma encolhida para segurar, defender o resultado. Só que foram 2 lances em que o Flamengo venceu por cima, né? Esse duelo aéreo, né? Então, a bola parada, claro, é uma arma importante, mas, digamos, é uma bola cantada, né? Se você está bem posicionado armadinho, né, você consegue tentar evitar, né? Tem técnico que lamenta, né? Tomamos um gol de bola parada, né? Como se não valesse, né? Como se fosse uma falha, né? Uma deficiência. Então, algo que o Cuca tem que também dar uma olhada, né? Essa bola parada defensiva já poderia ter tomado o empate no lance anterior, né? Sim. Não fosse um milagre do goleiro. E eu entendo não a razão da reclamação do Atlético, mas a lamentação porque é um confronto direto. O Furacão com o Cuca ascendeu de uma forma avassaladora, né? Um time que, exceção feita na Sul-Americana, né? Que vacilou. Mas está brigando no Brasileiro na parte de cima, e você tem uma chance de enfrentar o Flamengo do Tite em casa com o desfalques. Você fala, esse jogo aqui é para ganhar. É aquela oportunidade que a gente falou, né? Não vai ter outra, né? Você tem um Flamengo ali em Curitiba, com problemas, com desfalques. Era jogo para o Furacão fazer 3 pontos e assumir a liderança. E deixou escapar na última bola. Ozinho, nesse sentido, o Flamengo ele tem que tentar somar os pontos possíveis, obviamente, claro, mas especialmente nesse período de Copa América, quando ele está muito desfalcado. E aí ele venceu a partida no meio de semana, agora ele conquista 1 ponto fora contra um dos também candidatos ao título. Ele vai sobrevivendo, não vai? Sim, muito pelo trabalho, pela organização de equipe. O Tite hoje não estava na beira do campo no comando, ele estava suspenso. Estava o filho dele, né, o Matheus Bach, que é muito bom profissional, é claro, com a sua comissão técnica toda ali, né, dando todo o suporte, o César Sampaio, o Kleber, né, que são competentes demais, mas não tinha o seu principal treinador também ali na beira do gramado. Então, além dos desfalques dos jogadores, de tudo que aconteceu, e no jogo perde também um outro atacante, volto a falar, o Bruno Henrique saiu no intervalo, gente. Você já não tem o Everton Cebolinha. Opa, não tem o Everton Cebolinha, que beleza, ai, que triste, vou pegar o Bruno Henrique. Não é todo time que tem isso, né? A gente fica até confuso, quem é o titular, quem não é, depende do momento, da fase. A fase hoje é o Everton Cebolinha. Mas aí esse cara que é o substituto, ele se sente mal no intervalo e sai do jogo, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, brigando pela ponta da tabela, lotada a arena, pressão. Então, assim, o Flamengo superou muitas coisas dentro do jogo, todos esses desfalques. O lado esquerdo do Flamengo não tinha o Everton Cebolinha, não tinha o Vinha, que está na seleção do e não tinha o Ayrton Lucas, que está machucado. Estava jogando um zagueiro improvisado de lateral, que é o Léo Pereira, muito bom jogador, mas não é lateral. E aí o único ali, o cara que é da faixa do campo titular, também sai no intervalo. Ele tem que colocar o Vitor Hugo para fazer essa função que é garoto da base. Então né, você não tem De La Cruz, você não tem Arrascaeta. Peraí, aí você não tem os 2 volantes que podem ser o titular. Você não tem o Pulgar e não tinha o Alan. Então você tem que improvisar um outro zagueiro ali, que é bom jogador. Ou seja, é um caminhão de dificuldade e problemas que muito time não conseguiria superar. E o Flamengo foi lá e jogou de igual para igual. Em alguns momentos do jogo, para mim, jogou melhor do que o Atlético Paranaense. E olha, se tivesse vencido o jogo, não seria nenhuma injustiça não, como o Atlético Paranaense também. Né? Eu falei que o resultado foi justo porque oscilou esse domínio do jogo. Mas o Flamengo, com todos os problemas, o resultado foi maravilhoso, espetacular. Ele, por causa dos desfalques, ele até mudou a formação ali, principalmente do ataque, porque ele parece que tinha encontrado o time ideal com 4 jogadores no meio de campo. Não é isso, Bubu? Com o Pulgar ou com o Alan, com o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson, certo? Ele teve um começo de ano de temporada que ele jogava no 4-3-3, né? Isso, Depois aí ele mudou o sistema, o time voltou a crescer. Agora ele precisou, ele colocou de novo... Bom, isso aconteceu no jogo passado. Gerson estava fora também, né? E agora, desde o jogo passado, por causa também de uma contusão, ele colocou o Luiz Araújo, que foi decisivo na última partida, e hoje ele começou com o Luiz Araújo, com o Pedro e com o Bruno Henrique. A forma que deu certo contra o Grêmio no jogo anterior, né? O Gerson estava jogando bem aberto pela direita, mas pela necessidade acabou trazendo para o meio campo e botou o Luiz Araújo, que fez por merecer, de acordo com o que ele fez no Maracanã na rodada anterior.
Acho que o Tite está saindo muito bem nesse período de Copa América. Ainda não começou a Copa América, mas ele já está com os desfalques. Desde o começo do ano, todo mundo no Flamengo já falava sobre isso, a Copa América, o efeito. Marcos Braz reclamando, o Getúlio reclamando, tal. Já sabia que pelo menos durante 9 rodadas o Flamengo ia ficar muito desfalcado. E nesses 2 jogos, contra o Grêmio e contra o Furacão, não são jogos simples, o Grêmio jogou bem também no Maracanã e hoje o Furacão fez uma partida de alto nível, competitiva. Difícil de jogar lá, hein? É difícil de jogar lá. Se pensar assim, se o Flamengo e o Tite conseguirem passar por essa Copa América, mantendo o Flamengo no topo, se não líder ali, ou com pontuação igual, similar, próxima, a chance do Flamengo ganhar esse Campeonato Brasileiro é enorme. Porque o grande adversário, não é que, claro, o grande adversário são outros times, mas esse período, essa janela, entre aspas, da Copa América, para o Flamengo era algo muito prejudicial. Se ele consegue passar por esse período, e começou muito bem, 2 rodadas que não eram simples, e ele pontuou bem, e a gente está vendo a tabela de momento, continua ali em cima, depois do restante do campeonato, em tese, tudo ficaria ainda mais fácil para o time que tem, reconhecidamente, o melhor elenco do Brasil e, na minha opinião, da América do Sul. Ele vai jogar com o Bahia na quinta-feira e no domingo clássico contra o Fluminense. Olha só que clássico importante, então, no Maracanã no próximo domingo. Domingo que vem promete nosso programa também aqui, hein, Zinho? Pra gente falar bastante também sobre o Fla-Flu. Vou me preparar. Bom, vocês todo domingo se preparam. Não falei isso em tom de cobrança, tá, Zinho? Já mandei a foto pra ele tava duvidando. Mandou? Já mandei a foto pra ele, 87. Espetacular. Vamos ouvir o pessoal. Vamos ouvir o pessoal lá do Flamengo e daqui a pouco vamos ouvir do Zinho, do Zé Elias e do Rodrigo Bueno, no caso do Dudu também. Eu quero saber como os 3 acompanharam essas últimas, em 24 horas, né? Uma confusão aí enorme, e a gente tem atualizações e a gente fala sobre isso também. Mas o pessoal do Flamengo falando em entrevista coletiva, já que o Tite não esteve, então, ali no comando da equipe. Vamos lá. Eu vou começar com essa questão da arbitragem. Eu acredito que ele tomou decisões certas, estava impedido o nosso gol, foi pênalti do Davi, e do lance que o Zapelli chuta a bola para fora, e mais do que o Madison e o Paulo demoram para bater o lateral, passa mais de 1 minuto mais ou menos. Então eu acho que se tivesse corrido o tempo normal ia acabar os 52 como ele deu 7. Ele deu 1 a mais justamente pelo tempo que o Atlético perdeu de jogo. E o resultado, cara, foi consequência do desempenho da equipe. A equipe fez um jogo muito bom, com consistência defensiva. A gente sabe da força do Atlético jogando aqui na arena, como tu falou. Eles tiveram algumas chances, mas nós tivemos chances mais claras, mais vivas. Nós tivemos o domínio do jogo por grande parte do jogo. Deixamos de fazer o gol e acabamos sendo castigados nessa eficiência que é o que o futebol hoje em dia precisa de eficiência. Mas nosso time mostrou que tem coração e que vai competir sempre até o final. Vai se entregar sempre até o final para buscar o resultado.